Saudação, meus amigos nacionalistas da UNAV, especialmente ao meu amigo José Buzolin Toledo, um grande pesquisador, um grande entendedor das questões nacionalistas, das questões nacionais. Peço desculpas por não estar fazendo tantos vídeos, né? Conforme deveria ser aí do desejo de tantos e de muitos, para tratar da questão do nacionalismo. Tenho andado aí com uma série de compromissos, uma série de outras prioridades, vamos dizer assim, a questão pessoal, né? Mas também por uma questão outra, né? Que eu vejo que isso já está diretamente ligada, né? Vamos dizer assim, a uma certa experiência de vida que eu possuo, que é exatamente não discutir o óbvio. Eu vejo, e também vocês podem constatar aí, né, com certeza, existe uma série de youtubers, né, uma série de, vamos dizer assim, aqueles provocadores, né, aí dentro das redes sociais e desses canais, né, de YouTube e também Facebook, que estão aí apenas para discutir a espuma, né? Estão aí apenas na superfície dos temas e dos assuntos, né? Muitos deles sem fundamento nenhum, muitos deles sem comprovação alguma, e apenas criam aí um ambiente totalmente instável, né? Conforme o sistema gosta, conforme o sistema aprecia que seja, né? Não existe, e vamos dizer assim, em cada uma dessas discussões, né, vazias que acontecem por aí, eu vejo muito pouco assim, uma concordância. Coloca-se um tema lá e muita gente está lá para discordar e para exatamente pensando de uma maneira diferente. Isso até é louvável, né, que as pessoas pensem de maneiras diferentes, mas muito se vê ali. Não é simplesmente a opinião, lançar uma opinião divergente, né? Mas sim lançar algo destrutivo, né? Lançar algo absolutamente destrutivo quanto àquilo que está sendo ali veiculado. No meu caso, eu sofro, por exemplo, muitos ataques de cunho pessoal, porque exatamente, vamos dizer assim, ter algum tipo de argumento para combater aquilo que eu coloco já é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. É necessário que você, quem vai fazer esse tipo de colocação contrária, tenha conhecimento, que estude, que pesquise. Isso acontece comigo, acontece com o professor L'Oreal Rocha, acontece com o Zé Buzolin Toledo, e acontece com todos aqueles, Rafael Ferreira, com todos aqueles que possuem aí conhecimento, né? E quando lançam ali uma ideia, lançam ali um postulado, vamos dizer assim, aquilo é muito difícil de ser combatido, né? De ser argumentado de maneira contrária, porque é preciso ter conhecimento para fazer uma crítica, né, a respeito daquilo tudo. E por quê? Porque as pessoas estão muito na superfície, e hoje descobriu-se, né, que mesmo você estando na superfície, não tendo profundidade, não tendo conhecimento para o debate a respeito daquilo, então parte-se aí para a ofensa pessoal, né, parte-se aí para o ataque pessoal dessa maneira. Ou então, muitas vezes, como aconteceu há pouco tempo atrás aí com a própria UNAV, né, eles vão e começam a lançar mentiras, fake news, né? Começam a produzir material aí absolutamente fantasioso, né? E para tentar se opor, para tentar fazer um determinado tipo de crítica, mas simplesmente a crítica pela crítica. E também porque muitos desses que faziam isso e que fazem isso, né, são aqueles que possuem interesses pessoais. No meu caso, o meu interesse pessoal aqui, eu me interesso pela ciência, por aquilo que é a conjuntura, a realidade
a verdade da questão, né? E eu e mais alguns amigos aqui, que eu costumo citar, a gente costuma se aprofundar, costumamos ir fundo, né, nessas questões aí. E não simplesmente ficarmos aí na superfície discutindo uma série de coisas aí que não tem relevância nenhuma, né? Porque já é sabido, né? Tudo que se discute nas redes sociais, né? A não ser coisas assim como aquilo que a gente acaba colocando aqui, eu acho que o próprio canal O Nacionalista, ele é uma prova viva disso, né? Até no ano 2013, mais ou menos, começo de 2014, eu tinha vídeos meus ali com 80 mil visualizações, 90 mil visualizações. E hoje, com a mesma quantidade de inscritos, nós vemos aí que caiu isso vertiginosamente. Por quê? Porque depende muito se o teu discurso ele está alinhado com os interesses do momento e de alguns especuladores, né? Se você estiver alinhado com aquilo que está acontecendo no momento, né? Por exemplo, naquele tempo eu fazia aí uma determinada crítica, né? Às esquerdas, ao PT, né? E não por uma questão aí de simplesmente estar criticando por criticar, mas criticando sim embasado em uma série de pesquisas e estudos sobre aquilo que estava acontecendo, tá? E hoje sou um crítico do atual governo. E como nacionalista, serei crítico de qualquer tipo de governo que aí esteja e que tenha surgido dentro desse modelo que nós temos aí implantado no Brasil. Inclusive aqui eu vou deixar mais uma vez, eu vou repetir algo, né, que talvez tenha passado desapercebido a muitos aí, né, principalmente aqueles que estão acompanhando agora, né, o canal nacionalista. Nada, abre aspas, nada no Brasil acontece sem que os Estados Unidos da América aprovem, esteja de acordo, fecha aspas. Isso é central. Esse é o centro da discussão. O Brasil, quando Dom Pedro I gritou independência ou morte, nós estávamos naquele momento sendo escravizados pelo sistema e pelo modelo norte-americano. Não existe a menor dúvida disso, vocês podem pesquisar, vocês podem, sempre, a partir dali, em todo e qualquer momento importante dessa nação, sempre o dedo dos Estados Unidos da América estiveram no meio disso tudo. Agora mais explicitamente com o presidente que aí está, né? Mas até o governo da dona Dilma Rousseff, do Michel Temer e tal, eles estavam sim nos bastidores, absolutamente nos bastidores, tá? E também não se enganem, tá? Só pegando aqui um pequeno exemplo, né, da espuma que está sendo discutida, né, da superficialidade do negócio, né? A Lava Jato, né? Foi ou não foi influenciada pelos Estados Unidos? Foi influenciada pelos Estados Unidos, foi sim, teve dedo aí no meio. E agora nós estamos aí assistindo a Vaza Jato. Tem influência dos Estados Unidos? Tem influência dos Estados Unidos no meio disso tudo. Nada de importante acontece nesse país aqui sem que exista a retaguarda dos Estados Unidos da América. Ponto final. Essa é a profundidade, esse é o fundo do poço, esse é o fundo do lago, sei lá como é que vocês imaginam quando eu falo de superfície, né? Posso estar falando de superfície, vocês imaginem um lago e a superfície ali onde ficam os insetos, né? Que os peixes vêm muitas vezes ali comer, etc. A sociedade é exatamente essa superfície, são esses insetos que estão aí na superfície da água. E nós mergulhamos lá dentro, né? Mergulhando lá dentro, indo até o fundo, aí sim nós vamos encontrar essa realidade que eu estou dizendo aqui para vocês.
Nada de importante, preponderante acontece nesse país sem que os Estados Unidos aprovem. Nós nunca fomos uma nação livre, nunca. Nunca, desde 1822, nunca fomos uma nação livre. Sempre tivemos o dedo dos Estados Unidos dentro desse país. Em alguns momentos de uma maneira mais, vamos dizer assim, explícita, militarista, mas hoje, com o advento das redes sociais, com tudo que isso que aí está, né, já não é mais problema. E isso pode ser feito de uma maneira absolutamente subliminar. E aqui nos defrontamos com uma outra questão, né? A questão onde eu digo que a sigla UNAV, ela é de uma felicidade, ela é de uma grandiosidade tremenda. A sigla UNAV, José Buzolin Toledo, tá? União Nacionalista. Olha, nós temos aí o nacionalismo de esquerda, nós temos o nacionalismo de direita, ponto. Não temos no Brasil o nacionalismo século XXI brasileiro, não temos. Não temos. E por que isso nunca se estabeleceu? Exatamente por essa dicotomia. Exatamente por esse distanciamento. Exatamente porque não se observou que tanto no nacionalismo de esquerda como no nacionalismo de direita existem pontos positivos, existem pontos negativos dentro de cada um desses dois modelos. Tá? E existindo essa barreira, nós não temos uma união nacionalista. Porque muitas vezes aquilo que é positivo é positivo. Simplesmente aquilo que é positivo é positivo, o que é negativo é negativo. E certamente os dois lados repudiam isso. Os dois lados repudiam aquilo que não presta. Isso é claro, isso é óbvio. Só que ficam aí com uma discussão, uma inferência, né? Vou inferir, vou colocar palavras na boca do meu adversário, para que pareça que ele sendo meu adversário e etc. Então isso é absolutamente danoso para a questão nacionalista. É danoso para a questão nacionalista tudo isso. Se nós nos fixarmos naquilo que é positivo para esse país, aí sim começaremos a pensar um pouco numa questão aí que tipo assim, olha, nós podemos começar a pensar no nacionalismo. O nacionalismo ele tem que ser amplo, ele tem que abranger toda a sociedade. Por isso quando nós falamos de união nacionalista, nós falamos de uma nacional-democracia, né? O povo participando das decisões, né? Inclusive dentro da sigla UNAV, isso daí já está ali bastante explícito e já vou chegar lá. Né? A união nacionalista, participação nacional, de uma nacional democracia, onde realmente o povo participe, e não somente os títeres do sistema. Isso é o centro da questão. Mas nós temos hoje uma série de nacionalismos aí, até o governo que está aí hoje se imagina nacionalista, e não é. Não é, é um monstrengo. E por que é um monstrengo? Pelo mesmo motivo, tá? Aí vem a segunda parte da sigla. União Nacionalista Partidária, partidarismo. O partidarismo, ele acaba criando essa questão. O nacionalismo da esquerda, o nacionalismo da direita e uma série de outros nacionalismos aí que surgem, ancorados em figuras patéticas, como o governo que nós temos aqui, o presidente que nós temos, ancorados em pessoas como o Sérgio Moro, o Dória, né, Witzel, nessas pessoas aí. Cada um deles tem um nacionalismo diferente na cabeça, não sei se vocês perceberam. E já começa a aparecer fumaça, porque já estão de olho nas próximas eleições, né? Não temos aí ainda nem 9 meses de governo,
e os já estão aí se engalfinhando, né? E cada um deles com um nacionalismo diferente na cabeça. Isso tudo por questões partidárias. E o partidarismo, ele leva, né, aquilo que são os interesses, né? O Brasil é um país com 33 partidos. Isso não foi colocado aí de uma maneira despropositada, né? Isso foi proposital que acontecesse, porque quanto mais dividida a sociedade estiver, mais fácil é você conseguir controlar isso daí, porque quando acontecer, quando ocorrer, e isso já está começando a acontecer, e já vou dizer já como, quando ocorrer uma convergência de todos para uma determinada ideia, aí a coisa começa a pegar. Pode ser que daí aquele fundo do lago, que eu acabei de mencionar aqui, ele se torne visível. E aí é problema para o sistema. E, portanto, enquanto se manter todo mundo aí na superfície, discutindo coisinhas aí que não levam a nada, e não sejamos chamados a atenção para aquilo que está no fundo do lago, o sistema estará feliz. O sistema estará muito feliz, porque estará com o controle na mão. E o Brasil tem aqui a questão partidária, né? O partidarismo ele é tão danoso, né? Inclusive tem muitas pessoas aí que acreditam, por exemplo, que o nacionalismo ele só irá triunfar quando tiver um partido político. O Enéas tentou fazer isso, Enéas Carneiro, umas ideias nacionalistas na cabeça, foi lá, criou o Prona, né? O máximo que ele conseguiu foi gastar tudo que tinha, ser eleito deputado federal, morrer, e junto com ele morreu o partido. Por quê? Se a ideia nacionalista era tão boa, se aquilo que ele propunha é interessante, sim, era, né? Mas por que o partido morreu? Por quê? Porque não é lugar para isso. A política não é lugar para nacionalismo. Isso tem que ficar muito claro. Tem que ser apartidário. Todo ser nacionalista é apartidário. Eu não votei nas últimas eleições, não votarei nas próximas, não vou lá fazer a minha biometria, não vou fazer, tá? Porque se eu quiser sair desse país aqui, eu saio a hora que eu quiser daqui. Ninguém vai me negar um passaporte e ninguém vai me negar asilo num outro país aí, não. Eu saio a hora que eu bem entender. E volto a hora que eu bem entender. Não preciso de título de eleitor em circunstância alguma. E esse deve ser o intuito, esse deve ser aquilo que fundamenta o nacionalista. Ser apartidário. Primeiramente, buscar aquilo que é positivo e agregar em torno de si as pessoas certas. As pessoas que não estão ali por interesse. As pessoas que estão ali pelo interesse, nem pelo interesse da nação, tá? Estão ali por um interesse de uma qualidade de vida, de um estilo de vida, de uma maneira de pensar. Ser um nacionalista e ser apartidário e ser um ativista voluntário. Chegou aí agora o fim da sigla UNAVE, que eu classifico de grande felicidade. O voluntariado no Brasil é pífio, ridículo, exatamente porque existe muito partidarismo, existe a sociedade rachada. E não vamos entender o voluntariado aqui apenas como sendo distribuir cesta básica na favela. Não é isso que eu estou falando. Não é entregar sopa na rua para pobre, tá? Isso daí é o socialismo, está dentro aí da questão do social aí, né? E quem faz isso está ligado a uma questão religiosa, ligado a uma outra. Isso daí é uma outra conversa.
Estou falando aqui do voluntariado, voluntariado do conhecimento, da pesquisa, voluntariado do desenvolvimento. Vou desenvolver, vou pensar algo que seja positivo para a sociedade. Esse é voluntariado. Vou trabalhar em favor de uma causa inteligente, de uma causa que construa. Nos outros países, na Europa principalmente, existe muito voluntariado nesse sentido. Existe muito voluntariado nesse sentido. Alguns se colocaram aí sobre um aspecto de ONG, outros se colocaram aí num aspecto aí de determinados diretórios, outros se colocaram aí num aspecto de determinados clubes, determinados grupos, mas eles aí estão, né? Se nós observarmos, por exemplo, a França, que está agora aí no centro, né? Os coletes amarelos da França. É um grupo. Não é uma ONG, não é um diretório, não é um partido político. E contrariamente àquilo que, por exemplo, está acontecendo na Itália, duvido muito que os coletes amarelos vão migrar para dentro de uma questão partidária. Como acontece aqui no Brasil, nós vimos aí alguns movimentos aí que migraram descaradamente para dentro de partidos políticos, né? Temos aí o MBL, vem para a rua, etc. Migraram para dentro de partidos políticos também. E quando eu digo que na França isso não vai acontecer, porque existem ali, né, algumas figuras, alguns pensadores que colocam exatamente isso que eu estou colocando para vocês aqui agora. E eles não vão migrar para dentro de partidos políticos e sabem que isso é uma fraude. Política é fraude. É uma absoluta e grande fraude do século XX. No século XXI tornou-se uma fraude absolutamente tremenda. E agora começa a se complicar, porque a economia no mundo todo não consegue dar resposta para a manutenção do sistema democrático conforme ele está aí planeado. A questão econômica ela está totalmente esgotada. Não existe mais para onde correr. Estamos no fundo do poço. Mais grave, a situação mundial é gravíssima. Para quem ainda não se atentou. É gravíssima. Só para vocês terem uma ideia, alguns países aí, como o Japão, por exemplo, para você botar o seu dinheiro no banco, você tem que pagar. Não é botar o dinheiro na conta corrente e pagar lá uma taxinha, não. Se você for investir seu dinheiro lá, seu dinheiro vai ficar lá e você vai ter que pagar. Por quê? Porque existe vamos dizer assim, uma retração tão grande econômica. Os governos eles perderam tanto a penetração, né? Exatamente naquilo, vai contrário à ideia nacionalista, que é exatamente quando o Bolsonaro fala aí, o Estado tem que ser pequeno. Sim, os Estados se tornaram pequenos aí em alguns países, e isso trouxe grande problema para eles. Porque a locomotiva que puxa tudo isso seria o Estado. O Estado é que dá o caminho, é que dá a diretriz. Quando não existe a diretriz, e isso passa para as mãos da iniciativa privada, existe uma busca máxima pelo lucro. E a busca máxima pelo lucro causa estagnação. Causando estagnação, é preciso fazer alguma coisa para que isso reaja, que haja uma reação no mercado. E o Estado, agora pequeno, não precisa mais de dinheiro, ao contrário do que acontece aqui no Brasil agora no momento. Então o Estado vai pagar menos juros.
pagando menos, já chegou no limite zero. Os juros já estão negativos, eles já estão tipo assim, olha, vocês querem me dar dinheiro para mim tentar fazer alguma coisa? É isso. Vocês querem me dar dinheiro para tentar fazer alguma coisa, reverter a situação que aí está? Podemos tentar. Só que é muito difícil agora, depois de todo esse caminho percorrido, fazer uma reversão disso. O Brasil ainda tem uma esperança, né? Apesar de estar totalmente sucateado. Isso aqui também por interesse, sucateado por interesse dos norte-americanos, isso aí não resta a menor dúvida. Uma fala do Guedes, do Paulo Guedes, a questão aí de uns 30, 40 dias atrás, chamou muito a minha atenção a respeito disso, quando ele chegou e disse que ainda estava vendo aquela discussão da liberação do fundo de garantia, não sei se vocês se lembram, né? E depois agora resolveu sair liberar R$500, mas existia a possibilidade sim de se liberar uma quantia muito expressiva, 50% do fundo de garantia, 100% do fundo de garantia. E o Paulo Guedes foi categórico: não podemos liberar agora, porque vai haver um aquecimento no mercado e vai que, né, a reforma da Previdência fica em risco, porque políticos vão usar o aquecimento do mercado, né, e vão explicitar a falta de investimento do governo, dizendo que o governo que deveria fazer o investimento não faz, e por isso a economia estagnou. Então vamos manter tudo conforme está até que a reforma da Previdência seja totalmente aprovada. Ele disse isso categoricamente, conforme eu estou dizendo aqui. E daí o povo fica acreditando, né? Aí, passada essa reforma da Previdência, né, o governo, com a possibilidade, com um cheque especial aí, com o limite do cheque especial bastante alto, vai aí tomar dinheiro aí nos mercados. O dinheiro está sobrando porque não tem onde pôr, né? As grandes economias não estão pagando nada por ele, e aqui no Brasil nós temos aí, estamos pagando muito, e vai dar uma injeção na economia, vai fazer a coisa funcionar. Até quando? Até quando? Porque existem outros problemas estruturais gravíssimos. E vai ser mais um daqueles voos de galinha, vão voar mais uma vez e vão cair de novo. Mas voltando à questão do ativismo voluntário. O ativismo, o voluntariado, não é para se transformar em partido político. Não é nada disso. Não temos essa ideia de transformar em partido político. O voluntariado hoje, dentro do nacionalismo, é exatamente nós entregarmos aí o conhecimento, nós entregarmos aí uma pauta que seja possível para esse país. E isso nós viemos já aqui há algum tempo desfilando aqui no canal Nacionalista e também no meu perfil do Facebook. O Zé Buzolin Toledo vem fazendo um trabalho muito bom aí de distribuição dessas informações, né? Exatamente nesse sentido, de nós mostrarmos que existe uma maneira diferente de se fazer as coisas, existe uma maneira possível e diferente de se fazer as coisas, e ao mesmo tempo colocando de lado essa influência norte-americana que nós temos aqui. E temos. Vai ser difícil se livrar dela? Vai ser muito difícil se livrar dela. Vai ser muito difícil, mas é preciso que nós nos livremos disso. Inclusive aqueles que tiverem aí, né, forem acadêmicos, que acompanhem, etc., nos ajudem a pensar. Nos ajudem a pensar. Vamos pensar juntos, né? Existe um nacionalista de esquerda, um nacionalista de direita, alguns desses aí são sérios, pessoas sérias, que podem nos ajudar a desenvolver essa plataforma de uma maneira mais rápida. É desenvolvimento de ideias, é provocação, é debate. Debate dentro de crítica
plausível, coisas possíveis, e não transferir isso simplesmente. O nacionalismo ficou uma coisa assim tão chata, né, tão boba, com um bando de gente aí fazendo ofensas pessoais, sabe? Tem uma porção de grupinhos aí que se colocam aí como nacionalistas aí e ficam fazendo ofensas pessoais, não tem argumentação nenhuma, não conhece nada, sabe, minha gente? Então isso às vezes desanima um pouco, né? Desanima um pouco, porque somos poucos. Somos poucos que estamos pensando juntos, né? Nessa questão nacional, e não ficando somente na superfície da água, mas indo à profundidade, indo ao fundo, né? Então, gostaria de deixar essa mensagem para vocês, né? Vamos procurar pensar juntos, vamos procurar desenvolver, né, ideias juntos. De repente nós conseguimos aí encontrar aí ferramentas para esse processo. Mas nós não podemos lançar mão daquilo que existe, que é do sistema, aquilo que é o sistema, daquilo que é padronizado, que é, vamos dizer, patenteado pelo sistema, para tentarmos construir aquilo a nossa casa, porque não vai dar certo. Outras tentativas já foram feitas, né? Como citei, Enéas fundou um partido. Quando ele morreu, o partido morreu junto, né? Movimentos de rua aí, migraram todos para dentro da política. E a UNAV não está destinada a isso. Nós queremos algo duradouro, algo que dure e tal, né? Sabemos que haverá um momento correto, sabemos que haverá um momento certo em que ocorrerá uma explosão nesse sentido, e que nós possamos trazer aqui, né, estejamos munidos aí nesse momento com soluções. Soluções, é isso que nós precisamos, soluções para resolver os problemas nacionais dentro de um ambiente nacionalista. O projeto NAVE ele já é perfeito até um determinado ponto, ele já dá as diretrizes, a partir dali se desenvolve muita coisa, né? Agora, é preciso agregar em torno disso, é preciso desenvolver com maior constância uma rede de ideias aí que venham a somar para que nós possamos colocar em pauta, possamos colocar isso para andar e para funcionar. Aqui dentro da UNAV nós estamos muito bem unidos, estamos apenas aí observando, né? Grupinhos que hoje estão juntos, amanhã eles estão aí totalmente esfacelados e desaparecem simplesmente. A UNAV não, a UNAV vai ficar aqui, ela vai continuar por muito e muito tempo. Obrigado a todos.